Olá! Sejam todos bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso podcast. Estamos aqui para o quinto episódio da segunda temporada e de Copo Vazio e temos hoje uma convidada muito especial que vai ser apresentada por Juliana Medeiros. Olá, tá tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Primeiro que ela é jornalista, né, gente? Eu adoro jornalistas porque tem sempre boas histórias. Depois, porque ela é especialista numa área que as pessoas têm a maior dificuldade no mundo. Ela fez doutorado em comunicação. Adora caminhar, correr. Eu já estou desafiando ela para um campeonato de tênis de mesa, tá? Porque ela também adora fazer yoga. Com vocês, Ana Salustiano. Muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Com todas essas convergências, obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Ju. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Walter, por essa oportunidade, por essa conversa que vamos ter hoje. Espero que seja muito divertida e a gente consiga desenvolver mesmo essa conversa para outras oportunidades, outros projetos. Quem sabe no futuro a gente se encontrar novamente. Claro que sim. Ana, você tem o dom mais difícil que as pessoas encontram hoje. Todos os dias eu encontro pessoas que falam para mim assim: olha, eu acho que eu sei vender, mas eu não sei falar. Como é que alguém fala que não vende? Ou vice-versa. Como é que foi? Por que esse doutorado em comunicação? E da onde surgiu essa vontade? Vou vir para cá, para Portugal, e fazer um doutorado em comunicação. Então, Ju, eu tento organizar as coisas na minha vida. Eu tentei fazer o doutorado no Brasil, depois que eu terminei o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e apresentei o projeto para engatar no doutorado. E o meu projeto lá não foi aceito. E eu, com esse mesmo projeto, eu enviei para aqui, para Portugal. Eu só viria para cá se a universidade me fornecesse alguma bolsa, porque financeiramente ia ficar muito caro para mim. Eu sabia que ia ter despesa com aluguel, com feiras, pagar as propinas da universidade. Então, quando eu consegui desenvolver essa comunicação, esse laço com a universidade, e a universidade disse: olha, a gente te oferece uma bolsa de 70%. Eu disse: então eu vou. A oportunidade chegou num momento muito, muito importante na minha vida, porque eu estava vivendo outras dificuldades, já trabalhava há muitos anos num lugar específico no Brasil e queria mudar. E aquele momento eu via como um momento mais adequado para dar esse passo. Uma luz. Exatamente. Para dar esse passo além. Sabia que não ia ser fácil o processo de imigrar, sabia tudo isso, mas assim, quando a gente chega no outro país, ainda é um bocadinho mais difícil. Mas sair do Brasil com tudo certinho, assim, com documentação, com visto de estudante. Então, a ideia, respondendo a tua pergunta, a ideia de fazer o doutorado aqui foi exatamente porque eu não consegui aprovação no Brasil e consegui aprovação aqui em Portugal. Eu disse: pronto, então vamos juntar o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer e vamos dar esse passo. Vamos adiante e ver o que é que vai acontecer, com responsabilidade, com tudo direitinho. Que lindo, né, gente? Que a maioria dos imigrantes vem pra cá com um sonho em 700 euros. Mas conta pra nós, assim, eu tenho muita curiosidade, porque a faculdade no Brasil é uma coisa e aqui Sim. é outra. Como é o sistema de ensino aqui? Você que teve o melhor dos dois mundos. No Brasil, você estudou aonde? No Brasil, a graduação, eu fiz jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. Depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou de Recife. Eu nasci em Limoeiro, numa cidade interior bem pequenininha. Não é tão pequena. Mas hoje é ela está pequena. mais expressiva, mas é pequena. E vivi muito tempo em Recife. Recife é uma grande cidade, com universidades, com lugares para trabalhar. Então, quando a gente nasce no interior, a ideia é ir para uma cidade grande, estudar e buscar trabalhos e perspectiva de vida. Pronto. Então, foi nesse sentido de... Terminei o curso de jornalismo na Universidade Católica, depois fiz a Universidade Federal de Pernambuco mestrado e vim para aqui, para Portugal, fazer o doutoramento na área de comunicação, porque o meu interesse era dar continuidade à área de jornalismo, para eu aproveitar aqui, ou se um dia eu voltar para o Brasil, também poder aproveitar lá da melhor forma possível. Eu gosto do jornalismo. Gosto muito da minha área e as diferenças em termos de universidade e tudo mais, cada uma tem a sua particularidade. Aqui em Portugal é muita teoria, então é muita leitura, é uma dedicação exclusiva para pesquisa e eu sempre precisei trabalhar desde o início, porque eu também, essa era uma decisão minha e eu queria as coisas aqui, eu tinha que pagar aluguel e tudo mais. Que é caro, né? É tudo muito caro. Eu que tinha que pagar, que correr atrás. Então, eu tinha que trabalhar. Eu não queria estar dependendo do dinheiro do Brasil, que a minha família no Brasil tinha as responsabilidades lá. Claro que sim. Pronto.
E, pronto, e no início foi um início mais difícil, até eu conseguir mesmo autorização de residência e tudo mais. Foi complicado. Depois eu consegui trabalho. Tirar o NIF, tirar o número de identificação fiscal, ter um númerozinho. Que somos números, Viver, né? né? Viver. Mas Viver, hoje já tem o viver. passaporte vermelho. Hoje já tenho. Olha, cara. Gente, sim. Muda, né, Ana? Por acaso, Completamente, o nosso João. documento chegou agora no final do ano. Sim. E eu tava esperando bater o dia 7 de fevereiro. Já bateu, agora eu vou dar entrada Boa. nos tão sonhados passaporte vermelho. É. Que quem sai do Brasil, o primeiro o alvo é o passaporte vermelho, né? Isso. É assim, acaba por complementar, né? Eu, É desde verdade. que cheguei aqui, é uma questão de direito. A gente paga impostos, a gente tá na legislação, a gente faz tudo, A gente trabalha, começa a contribui. viver, né? Começa, tipo, se poder sair na rua e falar assim, não, tá tranquilo, tá Isso, tranquilo. E hoje a fiscalização tá muito maior do que quando a gente chegou. Embora quando a gente chegou tinha fiscalização, era um pouco mais pesado. Eu sei que porque eu fui pega 2 vezes na rua vendendo. Uma brigadeiro e a outra era o quê? Uma foi brigadeiro e a outra tava com o passe dele, que aqui também não pode, gente. Então a fiscalização tá muito diferenciada hoje em dia. E eu acho assim, ó, que voltando, eu adoro estudo. Ana, sou apaixonada por estudo. O Patrick veio pra cá pra estudar. Ele estuda na Luiz de Camões, que é exatamente como nos livros, no Liceu de Camões, né? Já Que agora estudou. já estudou na Luiz, agora tá no liceu. Ana, quando eu entrei no Liceu de Camões, eu fui lá buscar ele, né? E aí eu fui na reunião, gente, vocês não têm noção, tem um rádio dentro da escola. E aquelas paredes eram igualzinhas descritas nos livros. Eu chorei, eu falava, eu quero vir estudar aqui. E assim, eu tô com muita vontade, Ana, esse ano de fazer outra faculdade. Força, João. Tô Força. mesmo. E eu acho muito importante isso. Você fez a tua tese também, fala um pouco sobre ela. Eu li ela um pouco, não li toda, mas eu li um pouco. Da onde que surgiu? Você quis trazer um pouco da nossa cultura do Brasil pra cá. Como é que foi isso? Conta pra nós. Então, a ideia de trabalhar com religião já vinha desde o Brasil. Na época que eu fiz a graduação, o curso de jornalismo, eu fiz o projeto de iniciação científica, que é o PEBIC, e comecei a estudar os temas religiosos. Então, foi uma trajetória, assim, eu não desenvolvi a minha tese da noite para o dia, eu já vinha com aquele repertório Sim. no campo religioso, no campo científico, da comunicação, da tecnologia. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, o projeto ele já tinha uma certa vivência. No Brasil, o meu projeto de conclusão da graduação foi sobre candomblé, em Recife. Olha que bacana, que é muito latente lá, né? Muito. Você viu esse ano as escolas de samba? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha que polêmico agora, polêmico. É assim, eu li poucas informações sobre isso, quero mesmo tentar assistir às escolas de samba para ver a forma como elas vão estar na Sapucaí, estar Do que inserida. nós estamos falando, Deixa eu gente? te explicar. Esse ano, as escolas de samba do Brasil Sim. resolveram homenagear as Entidades, entidades, os os orixás e tudo mais. O que que acontece? Que tá um mundo revoltado. Sim. Por quê? Porque de um É lado polêmico, tem... Ju, É entrar por aí. muito polêmico, Polêmico. porque de um lado tem os próprias pessoas da E religião... eu boiando. Aham. Porque, assim, ó, primeiro que eu nunca fui fã de Ele tem de medo. carnaval. Eu adoro. Não, Ana, deixa sim. comigo que a Medo gente de carnaval? conduz. Não, o carnaval você nunca gostou. Então, eu nunca gostei de carnaval, então eu nunca entrei nesses assuntos. Aí que dirá, então, de saber um tema. Aham, E, todo tipo, ano. Você nunca foi no carnaval, né? Tá, Você ele nunca te foi comeu no de passar carnaval. no pão. O que que acontece? Todo ano uma escola de samba, ela homenageia uma pessoa, ou ela vai Isso. homenagear uma, sei lá, uma cultura, entidade, uma é energia espiritual. E esse ano as escolas de samba pegaram pesado e resolveram que ia fazer todas as religiões, todos os orixás ali. E aí tá uma briga no Brasil, porque de um lado tem os evangélicos que dizem, não, isso não pode ser assim. Do outro lado tem os próprios espiritualistas dizendo, não, talvez não fosse a forma mais certa. E do outro lado tem todo mundo lá e fazendo e acontecendo. O que que tu tem achado disso, Ana? Assim, eu acredito que seja um tema muito importante, Ju, a gente trazer no momento carnavalesco, Culturalmente, no momento né? de festa, mas é uma resistência em termos culturais, em termos de conhecimento, a gente precisa alargar isso para a população e despertar o interesse dessas pessoas
a buscar outras informações, porque dessa forma é quando se conhece de fato o que é que representa aquilo na vida das pessoas. É verdade. Porque o candomblé, a umbanda, tem, obviamente que tem o seu campo religioso, mas além disso tem o seu campo social, tem o seu campo histórico, exatamente, tem o campo de resistência. Eles são também sujeitos políticos nesse protagonismo social. E são até protagonistas das próprias histórias, porque se você olhar as histórias, por exemplo, eu tenho uma irmã que trabalha com isso diretamente, estuda diretamente, então meio que na tangente eu estudava ali junto com ela. E o que acontece? Tem um contexto histórico muito forte dentro disso. Porque são histórias de pessoas que curavam outras pessoas e foram se formando como as histórias das nossas avós, por exemplo, porque todo mundo na nossa família tinha uma avó que benzia. Isso. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Sem dúvida. Você não, porque você... Todo mundo é muita gente. Eu tô no mundo e não faço parte desse mundo. É que você não faz parte desse mundo. Então não é todo mundo. Porque a sua família tem uma aspiração religiosa diferente. A família dele era adventista. Minha família é toda da igreja adventista. Até hoje continua. Até hoje! Mãe, ó, coraçãozinho, porque a mãe, eu fiquei sabendo que ela assiste agora ela aprendeu a mexer em telefone agora. Ela assiste todos os podcasts. Ela assiste todos os podcasts. Então, ou seja, eu sempre fui da igreja adventista e aquele lance, a gente é mais do mesmo. Ou seja, a gente não consegue, como diz a Juliana Dora fala, a gente não consegue comer batata e vomitar repolho, né? Ou seja, se tu tem aquela linha, tu segue naquela linha. Então, literalmente entra na parte do grego. Do grego. E já eu entendo tanto disso quanto o grego. Já pra mim não, né? Já pra mim é um mundo muito real. Sim. Porque eu já ouvi histórias, eu já vi minha mãe trabalhando, eu já vi minha irmã também trabalhando e fazendo várias coisas diversas. E o Patrick tem muitas curiosidades também. Às vezes ele me pergunta assim: mãe, o que é isso? Aí eu sento com ele e falo: não, deixa eu te explicar. Eu não vivo, sabe, Ana? Mas conheço. Eu falo que eu sou cientista, Ana. Ah, isso é importante. Eu sou cientista. Então, o candomblé chegou no Brasil no século XVI com os escravos. Eles foram trabalhar nas terras dos senhores de engenho e eles precisavam buscar alguma forma de resistir àquele processo. Aquele processo de opressão, aquele processo de preconceito, de marginalização. Então, uma das formas que eles encontraram foi cultuando essas entidades. Imagina, existia o catolicismo, que era a religião oficial, né, dita oficial. Então, eles pegavam os orixás, que eram entidades também representadas por algumas imagens, e colocavam dentro dos santos católicos. Então, existia um sincretismo para eles cultuarem, porque se os senhores de engenho presenciassem determinadas cenas, morriam. eles corriam o risco de morrerem, de serem expulsos do Brasil, de serem deportados, de saírem de lá. Então, uma forma que eles de certa encontraram... forma, isso não seria bom, ser deportado? Porque se tu é um escravo num lugar e tu ser deportado, tu não vai... Mas você continua escravo. Mas ele ia continuar escravo, não de qualquer tinha jeito, libertação. nas condições que estavam, em piores condições, porque não se via perspectiva de melhoria naquele processo. Então, quando se tinha esse culto aos orixás com essas imagens católicas, era um pouco, como é que eu posso dizer? Era colocada ao lado do que aquilo realmente representava, do significado daquelas entidades. Como se fosse assim, ok, tu tá fazendo tua capoeira aí, mas você tá fazendo pro meu santo católico, tá ok, pode deixar aí, não vai morrer. Exatamente. Era uma forma de conseguir manter as tradições religiosas deles e, de algumas formas, continuar resistindo àquele processo desigual, aquele processo que era vivido diariamente nas terras dos senhores de engenho. Então, existiam entidades relacionadas à natureza, existia o deus da agricultura, existia a deusa das águas salgadas, como nós sabemos hoje, Iemanjá, que é Nossa Senhora, representada no catolicismo por Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Oxum, que é representada por Nossa Senhora do Carmo. Então, há alguma ligação, exatamente como forma de manter as tradições, né, vindas da África, mas quando chegaram no Brasil, tiveram algumas mudanças para se adaptar àquela nova realidade, porque era diferente das tribos africanas, e eles continuaram com algum sentido até hoje. As festas nos terreiros, a liturgia abordada por uma casa, por uma mãe de santo, um pai de santo, é uma liturgia coletivista. Quando tem alguma saída de quarto, por exemplo, de algum filho de santo, há uma festa, uma preparação em termos de alimentos. São então, dias, né, Ana? São muitos dias. Chama as pessoas da comunidade para ajudar naquele tipo de organização. Tem campanhas de vacinação dentro dos terreiros, eles auxiliam na retirada de documentos. Então, quer dizer, há todo um leque de possibilidades.
Completamente. Eles têm esta abordagem social o que vai além do campo religioso. Então, existe aquela consagração em relação às entidades espirituais. Em alguns terreiros, mais do que outros, nós percebemos a responsabilidade com que é feito o trabalho. E ali a gente sente aquela energia, mesmo não sendo de religião. Eu não tenho religião. Eu ia te falar, e você? Mas eu acredito muito na força espiritual do universo, das nossas ações, dessa nossa conversa aqui. Escolhas e consequências, Isso. escolhas e consequências. Exatamente. É curioso falar sobre isso, porque por acaso essa semana eu estava conversando com uma senhora portuguesa sobre alguns assuntos de religião e valores e tudo mais que hoje aqui em Portugal tem uma onda muito forte, por exemplo, de pessoas lá do Paquistão, São Índia e muçulmanos. tal. E há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu estava passando ali pelo Martim Muniz e eu vi literalmente um mar de pessoas, todas de branco, com um capzinho e com uma espécie de tapetezinho assim, Sim. e ajoelhados assim. Isso 6:30 da manhã, ali no Martim Muniz. E, na real, isso, de certa forma, foi onde a gente entrou nesse assunto, que ela falou sobre isso, e eu falei, nossa, engraçado que eu vi isso. E ela falou, exato, que vocês brasileiros, ela falando, porque ela era portuguesa, e ela falando, vocês brasileiros, o nosso Santo Antônio é o mesmo Santo Antônio de vocês. A Nossa Senhora da Aparecida é a mesma de vocês. Vocês seguem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. E quando vem pessoas de fora com outras religiões, por exemplo, o Alá, que é a principal deles lá, entra num confronto que acaba, tipo, um país como aqui em Portugal atualmente está tendo sérios problemas com isso. Inclusive, aquele pessoal do Chega, eles estão literalmente lutando, tanto é que atualmente até os brasileiros acabaram ganhando uma certa punição, porque agora não tem mais a manifestação de interesse, justamente porque por conta que o pessoal estava invadindo de lá e daqui a um pouco uma cultura, uma religião muito forte, daqui a um pouco podia dominar Portugal. E hoje eles estão muito cuidando disso, tipo, de pertinho, por conta de literalmente uma imigração descontrolada. Só que eles falaram assim, vocês brasileiros, pra gente aqui, não tem problemas, mas o pessoal de fora acaba havendo Na uma verdade, certa... tudo que a gente não conhece, né, Ana? Tudo que a gente não conhece causa um pouco de desconforto. Imagina, para os africanos, vamos falar dos africanos, é uma comunidade muito bonita e muito forte aqui em Portugal. Para eles, a religiosidade é muito importante. E assim, é a mesma coisa. Ontem mesmo eu estava conversando com um menino que eu contratei, que ele é muçulmano, que ele falou assim para mim, vai começar o Ramadã. E aí eu falando para ele, é mesmo? E me conta. E aí, como é que é? Por quê? Porque, na verdade, tudo que é novo assusta. Mas hoje, no mundo, nós temos que entender que nós estamos passando por um processo de transição aonde todas as pessoas... Nunca se falou tanto de espiritualidade no mundo. Então, quer dizer, se fala de espiritualidade é que as pessoas estão buscando diversos. Seja ela no catolicismo, seja ela no espiritualismo, seja ela no candomblé, seja ela até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Já parou para notar? Vocês já pararam para notar o quanto se tem falado na internet de religiosidade e também do final dos tempos? E isso tudo tem causado divergências políticas, porque tudo que é novo, como a Ana estava falando, lá nos senhores dos candomblés. Aonde que o Sergião fala sobre o fim dos tempos? O Sergião não fala. E ele é um dos caras que mais estuda ciência. E ele não fala o fim dos tempos sobre isso, não. Fala pra mim. O Sergião é cientista. Vocês conhecem o Sergião? Não, ele é um cientista. O Sérgio Sarcani, maravilhoso, Deus Gamer, ele é um cientista. E ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, nossa, o universo vai acabar porque a gente está destruindo. Mas é isso mesmo. Claro, dessa forma, sim, óbvio. Sim. Porque a gente mesmo não vai muito longe. As geleiras estão derretendo. Isso a gente sabe que está acontecendo. Somos nós mesmos. Fruto das nossas ações. Fruto das nossas ações. Das queimadas, da falta de respeito em relação ao meio ambiente, da poluição excessiva, do nosso consumo excessivo. As pessoas consomem muito, há desperdício em termos de roupas, de alimentação. Tudo isso influencia. Até você estava falando de energia. Até a energia ruim das pessoas influencia dentro do ambiente. Mas não é? É verdade. Não é. Gente, tem impacto em tudo.
tudo. Olha, energia negativa impacta qualquer vida, de Qualquer qualquer pessoa em qualquer pessoa. lugar. Em Por qualquer acaso lugar. a Juliana estava tomando um banho ali, né? Estava literalmente falando, eu tô com uma dor aqui. Daí eu falei assim, ó, então limpa a energia, que isso vai melhorar. Limpa a energia. Um banho de ervas. Um banho de ervas, não, tem que Umas mergulhar orações. dentro do negócio inteiro. Um salzinho grosso, assim, olha, no cantinho da casa. Nossa, e pior que funciona, né, Ana? Você acredita Eu nisso? acredito. Acredita? Eu acredito nesses olhos, assim, para evitar inveja. Olha, eu falei no podcast anterior Intrigas. justamente isso. O que tu acredita é real. É real. Gente, se tu acreditar no passarinho, ele vai ser real. Ou seja, literalmente o que tu acredita, ele se torna. Um ser humano, quando acredita em alguma coisa, ele é imparável, gente. Isso é Ou verdade. seja, No bom e tu no pode- ruim, né? Tudo fruto da produção da nossa mente, Exato. dos nossos discursos e das nossas práticas, O principalmente. ser humano tem uma capacidade incrível, que aquilo que ele acredita funciona. E Funciona. principalmente aquilo que ele fala, né, Ana? Ana, você que fez essa comunicação, como é que é isso? Como é que você tem visto tanta gente que não sabe comunicar? Você que é professora de português. Sim. Fala pra nós, como é que tá sendo isso? Então, é um desafio, Ju. É um desafio. Essa busca pela comunicação de forma clara, concisa, objetiva, se dá quase que diariamente, assim. Então, eu tento mesmo me colocar no lugar do outro para perceber aquilo que eu digo, que eu falo. Então, eu vou me policiar para ser a mais clara possível. Claro que em alguns momentos isso pode escapulir. Mas, assim, é algo que precisa ser trabalhado com muita frequência. E a gente vê de tudo, né? Com essas redes sociais, com essa proliferação da tecnologia, dos espaços online, a gente consegue avaliar, assim, determinados tipos de perfis que você olha e não sabe como é que aquela pessoa chegou até aquele determinado patamar, porque, de fato, falta qualquer coisa ali. Mas quem sou eu para falar sobre isso? E você ensina a comunicar, Ana? Você ensina a pessoa a comunicar, como se portar na tua aula? Ou não? Você só ensina o Não, português é mesmo? só o A forma português. que já é uma grande coisa, né? Que é uma grande coisa. Uma Realmente, grande, é muito importante. conseguir passar a gramática portuguesa, transmitir essa oralidade, transmitir as frases, os verbos, os sujeitos, os complementos na sua ordem para construir uma frase objetiva, já é algo que exige da gente uma familiaridade, uma facilidade melhor em termos de comunicação. Eu também dou aulas a crianças, eu dou aulas de português, inglês, francês e história a crianças. Então, isso também ajuda um bocado. As crianças são sempre escolas para nós, né? Sim. Nós não deixamos de aprender com eles. Então, eu tento fazer daqueles momentos algo que eu vou levar para a minha vida E e pra para a vida minha deles. profissão, para a vida deles. Eu tento contribuir. É uma gotinha no oceano, mas eu tento contribuir de alguma das formas para aquele processo de educação, de formação de valores. Porque quando a gente passa, quando a gente conversa com as crianças, a gente está ajudando de qualquer das formas a contribuir para que eles, quando se tornem adolescentes, se tornem adultos, eles, de alguma das formas, comecem a pensar naquele processo. Então, muitas vezes, eles têm alguns problemas em casa e levam para nós, nas escolas, nos centros de apoio. E como é que nós vamos nos portar diante desse processo? Eu sempre falei que os problemas da escola, Ana, que eu fui professora também, eu dizia assim, o problema da escola não são as crianças, são os pais. E é verdade. Hoje tu é pai. E Hoje tu é mãe. hoje eu tô no Tu é o lugar... problema, então, hoje. Não, mas agora eu acho que é as professoras que não estão preparadas, porque eles são inteligentes demais, Ana. Como é que você se prepara para essa geração? A Alice, um beijo da tia Ju. Esses dias eu estava conversando com ela e falei assim, Alice, Qual a idade dela? A Alice tem 5 anos. Ela Sim. domina a escola toda. Eu já falei para a mãe dela. É a líder, né? Ela é líder nata. Certo. Às vezes ela senta no meu Filha colo. de peixinho. Aham, a mãe dela é uma líder, né? Beijo, Bia. E aí o que aconteceu? Eu tava na fila com a Alice, que eu peguei ela na escola. Aí eu falei pra ela assim, Alice, eu vou te dar um livro. Ela olhou bem dentro dos meus olhos, Ana, e disse assim, tia, criança não gosta de livro, criança gosta de celular. Me empresta o celular? Como é que ensina um ser humano desse? Depois, ela sentou no meu colo e falou assim, vem cá que eu vou te ajudar a recrutar. Esse não. Eu, por quê? Ele, não, porque ele é feio. Aí o próximo, e esse? Não, esse pode, tia. Eu falei, não, esse não dá, ele não terminou o 12º ano. Ela, coitado, tia, ele não vai ter trabalho. Então, assim, ela é uma força da natureza. Como é que você ensina uma força da natureza? Então, hoje temos que lidar com crianças
muito evoluídas assim no processo de estarem antenadas ao que acontece na tecnologia o tempo todo, no sentido de mexerem muito bem em telemóveis, em celulares, né, brasileiros, celulares, tablets, mexem muito bem em computadores. Então, lidar com essas crianças exige muito da gente, requer mais paciência, mais tolerância, mais resiliência. É dizer uma coisa, a criança não quer ouvir, às vezes ri, brinca e fala sobre outra coisa. É uma criança inquieta, uma criança que precisa, olha, vamos sentar, vamos conversar e verificar que precisamos terminar esse trabalho. E eles têm terminado, Ana? Tem, Ju. Eles têm, assim, claro que em alguns momentos a gente precisa alterar um pouquinho o tom de voz, falar um pouco e ser um bocadinho mais firme, que é para eles respeitarem. Quando eles percebem de fato que há esse processo mais de se colocar e de se firmar, eles também param para avaliar que realmente aquilo precisa ser feito, as tarefas precisam ser cumpridas, os horários precisam ser respeitados. Então, eles conseguem, de fato, a depender da forma como se condiciona o processo. Não é fácil. E você, como é que se prepara, por outro lado? Como é que faz para estar antenada 24 horas com essa criançada? Porque, olha, não acompanha, não. É assim, é um processo... Por incrível que pareça, eu vejo as redes sociais e tento ver como é que funciona aquilo para também não estar tão distante da realidade dessas crianças, mas também tento preservar algo que eu dou muito valor, que é a história da escrita, que é a história da construção gramatical, de escrever, de saber falar, além desses processos tecnológicos, porque às vezes se perde muito diante disso. Está ali na tecnologia, está ali a mexer em alguma situação, mas como é que formulamos uma frase básica, uma dificuldade que eles têm em termos de interpretação de texto, porque tem dificuldade de parar um momento, de ter a atenção exclusiva voltada para isso. Então, eu trabalho nesse processo. E aí, você como é que faz? Olha, esses dias eu estava falando para o menino, você não sabe escrever? Eu falei assim, eu sei escrever, você que não sabe, a gente estava brincando, né, um rapaz que trabalha com a gente, eu falei assim, meu filho, você respeita a minha história, que minha professora me dava prova com cheiro de álcool de mimeógrafo, tá? Eu fazia caligrafia, você escreve metade das palavras só, tudo bem pra quê? Como é que é? TDB, por quê? Tudo abreviado. Tudo abreviado? E eu falando, mas eu não entendi o que você falou, menino. Ele falou, não, eu falei aqui, ó, tudo bem, por quê? E não sei o quê. Era isso. Era isso que você queria dizer. Ana, você acredita que nos próximos anos as crianças não vão mais escrever como antigamente a gente fazia, com caligrafia, com letra discorrida que chama, né? Sim. Nem sei mais como é que chama, Ana. Ju, é assim. Cursiva? Cursiva. Cursiva, Ju, é uma boa pergunta, assim. Fazer previsões, eu realmente não sei te responder de forma específica a essa questão. Mas eu acredito que caiba no processo educacional, dos educadores e dos próprios pais, nas instituições que essa criança frequenta, dentro de casa, nas salas de aula, onde essa criança for, se houver a valorização em termos de escrita, ela pode, a longo prazo, desenvolver isso e passar para as próximas gerações. Se não houver esse cuidado no sentido de aperfeiçoar essas técnicas, vai sempre acontecer este buraco, vai ficar esse buraco a ser preenchido. Uma lacuna, né, que existe na comunicação, de verdade. E eu acho que o maior problema da humanidade ultimamente, Ana, tem sido a não comunicação. Porque um não entende, o outro não fala, o outro acha que aquele ser humano falou. Eu tenho um professor que ele fala exatamente para mim assim, ó, na área de gestão, clarifica e verifica. Clarifica e verifica. E é uma coisa verdade. Às vezes a gente acha que a pessoa entendeu aquilo e, na verdade, não entendeu, foi nada. É verdade. Né? É verdade. E na nossa língua, né? No português, a gente tem dificuldade, naturalmente, de nos comunicar. E a busca por esse processo é uma busca constante. É verdade. Não dá para desanimar, não dá para achar que as coisas fluem, as coisas estão muito bem. Não, a sociedade exige a nós mudanças, a sociedade muda muito, nós mudamos. Nós também alteramos o nosso processo de ser, de estar, de sermos enquanto pessoa, de sermos enquanto profissional. Então, diante disso tudo, como é que nós podemos encontrar formas de nos melhorar e de passar um pouquinho daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, lado profissional para as pessoas que estão ao nosso redor. E iludida é você, né, que vem pra cá de Portugal achando que o português é igual. Gente, o português daqui é completamente diferente. Primeiro que eles falam no passado, mas estão no futuro. Eu nunca entendo, Ana. Às vezes eu falo assim, mas você gostava. Eu fico pensando, mas você gosta? Olha só, Ou você não gosta mais? Eu entrei nesses assuntos com alguns portugueses aí, a gente entrou e eles... Em alguns momentos chegaram até a falar assim, não,
isso poderia ser diferente sim. Por quê? Tu chega assim e tu fala assim, eu gostava de ir ao Shopping Colombo. Pronto. Se tu gostava de ir ao Shopping Colombo, isso faz parte de um passado. Tu não gosta e aí, mais, eu né? pergunto pra ti, por que não falar eu gostaria? É porque daí, na real, eles não usavam o gostaria, não sei se não colocavam e tal, mas porque gostava é muito melhor do que tu chegar, ela me explicou, que é tipo assim, ó, que tu chegar e tu falar assim, ó, eu quero um pastel de queijo. Eu quero um pastel de queijo fica meio a grosso modo. E ou seja, se tu falar eu gostava de um pastel de queijo, eu gostava eu queria que você me alcançasse um pastel de queijo. Então, ou seja, é uma maneira um pouco mais dócil para não parecer mal educado. É isso que todos os portugueses falam quando a gente entra nesse assunto do gostava. Porque o gostava não é que eles não gostam mais, é porque eles querem ser dóceis e não ser grosso e dizer assim, me dá um pastel de queijo. O que você acha? É gentileza? Não sei, não, se é Não, gentileza. Eu fico perdida. Vai por mim, é essa a ideia. O que a você ideia acha, é Ana? essa. É assim, os pronomes aqui estão deslocados de maneira diferente da nossa, né? A gramática também difere um bocadinho, assim, em alguns pontos. Por exemplo, usamos muito gerúndio, ando, endo, indo. Aqui, nas escolas fala sobre o gerúndio, mas não como nós. O tempo todo estamos dormindo, estamos falando, estamos conversando. Aqui estamos a falar, A falar. a conversar. Parece Então, é no um Nordeste verbo usa infinitivo, a muito. conduzir, a dormir, a estudar. Então, é nesse processo, assim, as formulações verbais às vezes mudam, o que altera também os pronomes. O me dá, por exemplo, dá-me, pega-me. É sempre deslocado, não para frente, como nós costumamos E o usar. porquê disso? Sendo a mesma língua, o que tu, professora, entende disso? O que tu acha qual é a melhor forma real? Assim, são duas realidades distintas, né? A nossa brasileira, a nossa gramática, ela passou por mais mudanças, ela foi alterada mais vezes. Então, podemos acreditar que, assim, em termos de novidades, em termos de mudanças sociais, mudanças linguísticas, a nossa gramática portuguesa do Brasil, ela foi alterada mais vezes ao longo do tempo. A daqui ainda continua bebendo de fontes mais antigas, que nós no Brasil já não utilizamos mais, como essa questão do verbo, que o Walter pontuou muito bem, como essa questão do gerúndio, o gerúndio aqui não utiliza como uma forma de expressar ali um infinitivo a maior parte do tempo, mas até que ponto isso continua, por exemplo, né? Até que ponto isso é bom? As crianças nas escolas ainda veem muitos textos antigos, e na linguagem como era antigamente, não há uma mudança, uma remodelação daquele tipo de processo. Então, isso acaba por também se adequar ao jeito, né, do português de Portugal, da própria pessoa, que é uma pessoa... que o português é um bocadinho diferente também de nós. É verdade. Somos mais Um bocadinho. abertos. Um bocadinho. Não é um pouquinho, é um bocadinho. Um bocadinho. Engraçado, porque meu pai falava um bocadinho em casa e eu não entendia nada, porque... por que raio ele é a única pessoa que fala bocadinho? Não, ele tem muitos costumes portugueses. Primeiro que ele pegava e contava uma história inteirinha. Ana, você já reparou que aqui em Portugal eles contam uma história inteirinha pra Storytelling. É um storytelling inteirinho! Inteirinho! Eu fico chocada. Storytelling é pra facilitar. Tem dia que eles chegam e falam assim, olha... A minha filha ficou doente, eu sento. Minha filha ficou doente, ela foi no hospital, ela tomou 3 remédios, ela voltou e não sei o quê. Mas tá bem? Tá bem. 10 minutos. Isso é coisa de português. Eles adoram tomar café e contar história. Você já percebeu isso? Já percebi. É um costume, é como se os costumes mais antigos continuassem sendo preservados à maneira também que o tempo ainda não passou tanto, né? Principalmente as pessoas com mais idade, com idade avançada, ainda tentam manter essas tradições, até como forma de continuar vivos na história do país, o que também é importante. Sim. E, em contrapartida, abrir-se para esse novo, abrir para essas tecnologias, para esses novos processos migratórios, para essas formas de conhecimento relacionadas à espiritualidade que nós falamos aqui, em termos de comunicação. Então, tudo isso também vai alterar a forma como as pessoas... Com certeza, até mesmo porque alguns portugueses, eles fazem alguns comentários, por exemplo, nossa, esse Rocio aqui
não é mais a mesma coisa. Antigamente eu vinha aqui conversar com meus amigos. Hoje em dia só tem turista. Hoje em dia eu venho verdade. aqui, eu não vejo mais as pessoas que eu conheço. Eu só vejo pessoas estranhas. Nem as pessoas dos restaurantes aonde eu era cliente assídua. Eu vou lá, não é mais as mesmas pessoas. Então, eles sentem um pouco que, tipo, é quase como se tu fosse roubado. Porque, Roubado ou a seja, cultura deles? Você acha isso? porque, Você ou não seja, sente isso porque também? É também. porque no momento que eles vão procurar algo que eles tinham, era deles. Gente, olha só, tu vai há 10 anos levar a tua filha, que tem hoje, vamos supor que começou com um aninho, brincar num parquinho ali. E ela cresceu ali, e ela aprendeu a andar de bicicleta ali. Hoje ela já está com seus 11 anos, já nem está mais querendo ir. Mas tu continua levando ela lá. E aí, as pessoas que levavam com seus filhos e tal, eram as mesmas. Mas aí, do nada, tu volta, tu teve um novo filho, já não é mais aquelas pessoas. São pessoas que nem falam mais a tua língua propriamente. Mas Portugal tem sido muito aberta, né, Ana, para muita miscigenação. Muita miscigenação, muita gente, muita cultura. E isso é um desafio para nós que estamos aqui. Porque você imagina, na mesma escola que a Ana, por exemplo, dá aula para uma portuguesa, ela dá uma para brasileira, para uma africana, para Isso. uma angolana, Nepalesa, paquistanês, Bangladesh. Ucrânia. A Duda, Priscila, não sei se tu sabe, Sim. ela tem 2 colegas que são da Ucrânia. E tanto é que eu fui na reunião de pais a semana passada e uma lá tinha que ficar traduzindo para ela, porque ela não entendia o português ainda. Tava, acho que 2, 3 meses só aqui. Criança E se adapta muito mais rápido, né? a Ana? criança, sim, gente. A criança até os 12 anos. Qual que é a aí, média, Ana, de uma criança aprender a falar outra língua quando ela começa Até os ali? 15. Até os 15. Começa normalmente com os 4, 5 Uhum. anos. Desse processo, assim, no início mesmo do período escolar, do período que ela começa a frequentar a escola, dos 5 anos, aí ela já começa a absorver muito bem outros idiomas, 6, 7, aquilo ali vai desenvolvendo ao Agora o longo do adulto tempo. que é uma desgraceira, né, gente? Ana, tô no dia 136 do Duolingo, eu tô orgulhosa de mim. Aham. Boa, parabéns, Ju. Vai em frente. Não, porque o que aconteceu, Ana? Minha maior dificuldade, primeiro que eu tenho TDAH, né? Já aprende de outra forma. Minha maior dificuldade era o quê? Era me adaptar às aulas do professor. Sim. Primeiro que na escola do Brasil a gente só aprende verbo to be, né? Mais ou menos isso, porque eu descobri que eu nem sabia qual que eram os pronomes e o que fazia. Depois, gente, aqui em Portugal, até o mendigo da rua fala 5 línguas, porque eu já vi, ninguém me contou. Eu estava lá no Cais E Sodré. eles ainda chegam ainda com uma maquininha de cartão. Eu tava no Cais... mendigos ó, são evoluídos. Aquele dia, Ana, pra mim foi a gota d'água. Eu trabalhava no Cais Sodré, né? Sim. Já foi lá. Você morava Já em perto? conheço. Já. Então, a gente chama carinhosamente de manhã de caos do Sodré, porque tem tudo lá. verdade. Tem tudo. Quando a gente chegou a trabalhar lá, não tinha coisas estranhas. Depois, ao longo dos dias... Tinha, tu que não percebia. Ou a gente era parte dos estranhos, que daí não percebia os Sim. outros. Ana, foi quando eu cheguei lá e o rapaz pegou e parou assim e falou assim... Tips pro outro rapaz. Aí o rapaz pegou e falou assim, não, eu não falo inglês. Daí ele começou a falar em português. Aí o rapaz pegou e começou a brincar com ele. Falou assim, eu não falo português. Ele, hablas espanhol? E começou a pedir em espanhol. E depois ele falou assim, não, eu sou francês. O rapaz falou. E o outro rapaz falou que estava pedindo, sim, eu conheço a França. E eu falei, não, vai tomar nos olhos, gente. Não, vai tomando. E aí o pessoal falando assim, Ju... O que você tem? Eu, não, só tô triste ali que o mendigo fala 5 línguas, malmente o português. E a necessidade de se ensinar outras línguas na escola no Brasil, pelo amor de Deus, Ana. O processo educacional é diferente. Aqui as crianças logo cedo, no 6º, 7º ano, já escolhem se vão querer espanhol ou se vão querer francês. O inglês é universal, eles vão ter paralelos, português e inglês, e vão poder escolher se querem espanhol ou se querem francês. E, gente, é tudo muito bem elaborado. A didática, os livros, é profundo. Eu gosto muito do método de ensino daqui, até mesmo porque lá no Brasil, assim, ó, a nossa primeira língua lá é o espanhol. Ou seja, por quê? Porque na volta a gente só tem espanhóis. É Argentina, é Uruguai, é Chile, é Colômbia, ou seja, tudo na volta lá se fala espanhol. Ou seja, então é mais tendencioso tu falar a língua das pessoas próximas. Só que aqui já não, aqui vem gente de toda a parte do planeta. Então, devido a isso, é muito melhor tu usar o inglês, que é universal. E aí,
O Patrick mesmo, quando chegou aqui, foi direto para o francês. Não sabia uma palavra em francês. Mas já eu obrigava ele em inglês em casa. É. Obrigava. E o inglês- fato de estar também na União Europeia faz com que os países todos, sem exceção, falem o inglês. Mesmo o Reino Unido, não quase estando mais na União Europeia, É quase uma regrinha, né? é uma regra, uma das regras básicas, inclusive. E aqui realmente eles chegam, tipo, com 20 anos, eles falam inglês mesmo. Tanto é que tranquilo, acaba falam sendo... muito bem. Falam E muito bem. falam. Não é que nem a gente que... I need... Você começa... No Brasil, se a gente quiser, a gente precisa pagar um curso para ter. verdade. Então, E nem todo mesmo- mundo tem condições de pagar um curso além da escola particular, se tiver na escola particular. Porque muitas vezes está, né? Os pais se esforçam, os pais se sacrificam, mas mesmo assim, mantém o filho ali na escola particular para ter um pouco mais de qualidade no processo educacional, tentar uma vaga na universidade pública, É verdade? para depois... Mas pronto, Um dos é assim. meus melhores amigos, o Júnior, eu me lembro que eu conheci ele tinha 8 aninhos e eu tinha aqui seus 17, mais ou menos, e ele era filho de a irmã de um amigo meu, do Dani. Sim. E aí ele apareceu lá e a Solange aparecia lá. Eu tava lá na casa do Dani, às vezes jogando videogame e tal, ele aparecia, chegava lá com 8 aninhos e a irmã com seus 12. Onde é que vocês estavam? Na aula de inglês. Eu achava aquilo meio estranho, vou ser bem sincero. Aí foi passando o tempo e tal. Hoje o Júnior já tem 30 anos, Tá aqui em inclusive Portugal. está morando aqui Olha. em Portugal. E por um acaso eu, esses dias, dei uma mexida com ele. E vem cá, e como é que tá o inglês? Ele, nossa, velho, tudo que eu aprendi aquela vez lá, velho, eu me lembro 50%, eu não me lembro de tudo, não. Agora que eu fui tentar falar inglês aqui com as pessoas, porque aqui tem pessoas realmente para te falar em inglês, e eu não tava assimilando muito bem, não. Não que não falava e tal, tu sabe as conotações, sabe como, mas certas coisas não só não vem porque tu não pratica. Porque, gente, tu vai conversar em inglês lá no Brasil com quem de verdade? É verdade. Principalmente porque lá a gente vive numa bolha, que são os estados. Ou seja, se tu não vive numa parte muito central que tem o turismo ali em si, tu Isso. vive numa bolha. Ana, me impressiona você ter rompido a bolha. Como é que foi romper a bolha? Romper a Pra bolha você? no processo de sair de lá. de sair de lá, de para ir para uma faculdade, depois ir para uma faculdade internacional. Sim. Porque isso não é muito normal no Não Brasil. é, não é, Ju. E assim, Infelizmente. Infelizmente, porque é um processo que faz com que a gente amadureça muito, nos torna mais fortes. É um verdade. processo de aprendizado muito, muito grande. Então, quem tem a oportunidade de imigrar, de morar fora do país, realmente faça isso, porque é uma escola de vida, de tudo. A Não vai gente ser se torna fácil. melhor. Não. Encontra muitas dificuldades. Há dias difíceis que a gente quer estar perto do nosso ponto de apoio, do suporte, da família, para dar um abraço, mas a gente não tem. Chora E cada nem vai chorada no confiar. banheiro, né, Ana? Tomar um Olha, café da manhã com a minha irmã. Nossa, saudade. Pois. Então, romper essa bolha, Ju, foi assim. Eu lembro quando tinha os meus 13, 14 anos, eu costumava dizer, eu ainda morava em Limoeiro, eu saí de Limoeiro com 17 anos para morar em Recife, e eu dizia a mim mesma assim, mas eu estou considerando esse lugar pequeno para mim. Eu quero isso de mim, era de dentro mesmo da minha cabeça. Eu quero ir para um lugar maior, com outras oportunidades. Claro que numa visão de um adolescente era diferente da forma como eu penso hoje, mas já tinha ali uma sementinha de querer desbravar o mundo, Te sabe? entendo e me De identifico. querer correr, de querer ir para outros lugares, de querer conhecer outras culturas, outras pessoas, outros idiomas. 17 anos. Com 17 anos eu saí de Limoeiro para ir para Recife. Foi bem a minha idade também. Foi. E comecei a morar em Recife anos e anos e anos. Aí passei na universidade, comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi na Riachuelo, na loja de Nossa, roupas. na loja de roupa. E pegava fechamento. Eu morava no Janga, em Paulista, e trabalhava na Conta Boa Vista, que era centro de Recife. Pegava Nossa. fechamento de loja, saía 11 e tal, meia-noite, pegava o ônibus e ia-se embora para o Janga. Era quase 1 hora de viagem. de Nossa ônibus. Senhora.
E morei muitos anos em Recife. Chegou um determinado tempo que eu também considerei que eu tinha oportunidade, eu tinha condições de ir para um lugar diferente, de ir para um lugar maior, de ir para outro país, quem sabe. Então, em 2014, a primeira vez que eu estive aqui em Portugal. Ah, você veio a primeira vez? Eu vim a primeira vez em 2014. Que ela veio organizada, né? Eu vim participar de um congresso na Universidade do Minho. Aí foi quando as coisas na minha cabeça começaram. Um congresso do quê? do Minho. Domínio. Do Minho. Do Universidade Minho. do Minho. D-O-M-I-N-H-O. Tá, Do Minho. É uma universidade que tem no norte de Portugal, em Braga, mais especificamente. E aí eu comecei a organizar a vontade de vir para Portugal, mas eu sabia que eu tinha que juntar um dinheirinho, tinha que reorganizar as coisas. Preparar então, o terreno. Preparar o terreno, ir atrás da legislação, porque eu sempre tive a preocupação de ler as informações na internet. Toda a questão da documentação eu resolvi sozinha aqui em Portugal. Eu não paguei advogado, porque era muito caro e eu podia pegar o dinheiro e utilizar para outra finalidade. Eu também fiz a mesma coisa. Então, pois é, e eu ia para a internet e ler as informações. As informações estão muito claras, não é? Exatamente. Não é, E Ju? tem muito Tá tudo lá. conteúdo, gente. Tem muito conteúdo para quem quer imigrar. Só Isso. imigra no escuro Quem quer. quer. Literalmente. Porque a informação tá lá, gratuita, domínio público. Só pegar. Exato. Se quiser enviar um e-mail, tiver dúvidas, pode enviar um e-mail para alguma instituição e ter a resposta de volta. É verdade. Se quiser ir, como eu fui muitas vezes nas finanças, tirar várias dúvidas sobre umas questões e eles me esclareceram. Eu perguntava a alguém conhecido, porque tinha isso. Perguntava a alguém conhecido, mas você vai me pagar quanto? Eu não vou lhe pagar nada, porque as pessoas estão lá nas finanças para dar as informações. Elas já recebem os salários para isso. Ia lá, ficava na fila antes da pandemia. Chegava bem cedinho para pegar a senha. Ia lá, ficava na senha. fila. Passei por tudo tudo isso. Pronto. E todo esse processo. Então eu disse, não, eu preciso mesmo. E vivi um momento muito difícil no Brasil na altura. E além dessa ideia do projeto que foi aprovado aqui em Portugal. Eu disse, bom, eu preciso realmente me dar essa oportunidade de passar um tempo fora do Brasil e avaliar como é que as coisas vão acontecer, porque acontece todos os dias, queiramos ou não. O mundo vai acontecer. Se você estiver dormindo lá na sua cama Comigo ou sem quentinha, mim. é o que eu falo, garota, o mundo vai acontecer. Então, ou você levanta e vive, Isso. ou você vai morrer aí porque ninguém se importa. E é cruel, né, Ana? Mas ninguém se importa. E quando você está imigrando, se você morrer ali sozinha no quarto, vão descobrir 7 dias depois. Porque ninguém tá aí, tá todo mundo vivendo. Ninguém tá preocupado com As pessoas você. que às vezes você acha que pode contar, Não pode. Vira as costas nos momentos mais difíceis. Então é você também criar essa força consigo mesma, saber que em alguns momentos pode, imagina, precisar de ir para um hospital, entrar em contato com uma pessoa mais próxima, mas aquela pessoa mais próxima pode dizer que não dá para ir, porque tem a própria vida, tem as coisas, isso aqui. E é real, traz é muito real. amadurecimento pra gente isso. Que aí você entende assim, ó, você chega no momento da imigração que você olha e fala assim, ok, o mundo não me deve nada, os meus pais não me devem nada, é eu comigo mesmo, eu que tenho que fazer acontecer. E aí que é quando você começa a crescer dentro do processo de imigração. Não é verdade? Você cresce como pessoa, você amadurece, se fortalece, você sabe o real sentido da vida. A vida é isso, é cheia de quedas, cheia de você se levanta, você cai, você se levanta novamente, você ri, chora. Trabalha o tempo com todo, tudo, né? Conta aí pra gente, quantos trabalhos você já teve aqui? É que na real não existe um final feliz. Não. Todos os dias tu acorda e tu tem que fazer aquele dia feliz. É verdade. Porque senão tu não tem uma opção tipo assim, hoje meu dia tá feliz. E porque... essa responsabilidade é tua. Exato. Não adianta colocar nas mãos de ninguém. E às vezes é engraçado, né? Que às vezes a gente consegue mudar até o humor por conta de uma coisa paralela. E eu digo isso por mim com muita propriedade, que no Brasil eu dizia, não fala comigo hoje que eu tô de mau humor porque o Grêmio perdeu. Gente, olha só, é um exemplo que na real muitas pessoas vivem hoje. Na real, isso é um passado, isso faz parte do meu passado, mas hoje tem pessoas que ainda continuam vivendo e discutem. Não deixei de gostar de futebol, adoro futebol, tanto é que até tô entrando mais ainda pro meio do futebol, mas não é isso que vai tirar meu humor, mudar meu humor. Eu tenho uma teoria que eu aprendi na imigração. Que De tu verdade. aprendeu na imigração? Isso. Ninguém pode estragar, ninguém tem o direito de estragar meu dia, só eu. Ele é meu, eu que Mas é verdade. Eu que A decido se vou consciência estragar é ou não. essa. Porque, gente... Modelo estoicismo, né?
porque, gente, o que acontece? A gente que imigra, nossa, passa por cada coisa. Ana, eu já fui personal organizer, já limpei banheiro, já limpei restaurante, já trabalhei na Copa. Vendeu brigadeiro. Já vendi brigadeiro, quase fui presa. Já vendi brigadeiro no Bairro Alto. Trabalhou na Uber Eats. Trabalhei na Uber Eats. Trabalhei de babá. Trabalhei de... Eu acho que só... Não, trabalhei de WorldCoin. Agora... Barbie. A Barbie. As meninas falam que eu sou a Barbie. Mas é verdade. E se eu te contar, tu não acredita. Eu era a pessoa que saía de casa pra casar. E que achava que ele ia me sustentar, iludida. Tô cansada de ser guerreira. Mas aqui a gente vira guerreira. É. Não é verdade? Mesmo que não queira, mas Mesmo é. que não queira. Porque vir pra cá achando que você vai viver uma vida de sonho, Sex and the City de Portugal, não vai acontecer. Então, você trabalhou Não muita coisa existe, aqui antes de já. chegar? Já, Walter, já trabalhei muita coisa, assim. Eu agradeço muito a minha mãe, meus pais se separaram, eu era muito nova, eu e meu irmão. Então, minha mãe sempre apresentou essa visão realista da vida para nós. Olha, sabe que em determinados momentos não vai encontrar tudo pronto. E é isso que tu tem que ir atrás, é ter o teu próprio espaço, é trabalhar, pronto, ter os Ensinou teus você a ser guerreira. rendimentos. Ensinou. Minha mãe é muito guerreira. O exemplo dela é uma referência para mim, até hoje. Sim. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu trabalhei em supermercado, trabalhei em contact center, trabalhei em aeroporto, trabalhei numa empresa multinacional e já foi melhor um Já pouquinho. começou a melhorar a vida. Exato, mas também já passei por muitos perrengues. Trabalhar em supermercado na área de retalho, a gente faz tudo. É verdade. Limpezas, o que você imaginar, limpeza de casa de banho, limpeza mesmo do supermercado em si, do espaço, reposição, pega quilos e quilos de leite, No meio de da água, pandemia, de eu tudo. trabalhei de... Como é que é? Desinfestação. Assim, Eu trabalhei no cinema desinfectar também, Ana. É verdade, a coisas gente do- comentou antes ali, Sim. antes de começar, que a gente também fez... era catering? É que catering. chama? Aham, de Catering, cinema. sim. Aham. Sei. De cinema, porque daí Então, só que eles... um pezinho além. Aí tu Não pega- gostei, não. É que, na real, assim, ó... Era não- pandemia também. Não que eu não goste de coisas puxado. Ultimamente eu não posso falar muito, que até ando trabalhando uma média de 14 horas por dia aí. Mas lá tinha que, tipo, se acordar às 5 da manhã, porque às vezes tinha que estar às 6 lá, 6:30. Então, tu ia para um lugar bem longe, porque gravação de cinema geralmente é num lugar longe. Aí tu vai para lá, tu tem que chegar antes do pessoal, que se o pessoal vai começar às 9, tu tem que estar lá às 6. E tudo muito organizado. Então, ou seja, é um processo que daí tu vai chegar em casa o quê? 11 da noite? Por aí. Por aí. Mas era divertido, sabe por quê? Era divertido. Porque as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: Ju, você conhece tal pessoa? Eu olhava assim: não conhecia ninguém, porque o Walter só ficou feliz mesmo o dia que ele viu a Luana Piovani. Eu conheci a Luna Piovani ao vivo, eu tirei foto com ela. Você conheceu bastante gente quando você trabalhava na figuração? Eu vi Letícia Spiller uma vez. Ela é tão bonita assim mesmo? Ela é bonita, assim. Quer dizer, um dia pode ser. Já tá, É, já, que ela gente, já tá- gente, tu via ela em 97, né, Ju? Na Malhação. Então, Foi a única famosa, assim, no Brasil que eu vi. As outras são portuguesas mesmo, que eu também não tinha tanto repertório. Não tinha Eu vejo, conhecimento. não tinha tanto conhecimento, né? Olhava assim, ok. Depois via na televisão, mudando os eles canais, pegavam e diziam, aí via. aquela é tal pessoa. Aquela pessoa que eu trabalhei, que tava ali, não sei o quê. Mas é uma boa experiência, né, Ana? É uma boa. Ju vai conhecendo pessoas, vai escutando histórias. É algo que eu também gosto muito de fazer, escutar as histórias, saber de outras vivências. E também trazer um pouco da minha vivência para esse processo, né? Como eu sou de comunicação, então eu tento sempre falar com a produção, com a direção e tento estar ali também inserida naquele meio. Eu gosto de trabalhar, gosto muito de trabalhar. Seja o que for, para mim trabalho é digno, trabalho fazendo as coisas certinhas, trabalho edifica. edifica, é uma das formas como a gente se sente muito útil socialmente falando. Então, eu não nego trabalho, assim, se for realmente trabalho para fazer correto, tudo direitinho, eu vou fazer. E também, Ana, a gente é uma geração de mulheres que foi ensinada a trabalhar. O trabalho para nós, aqui para nossa idade, era a coisa mais importante, a carreira, o desenvolver, o estudar, o fazer. Então, nós somos uma geração
que adoramos trabalhar, de verdade. As pessoas falam assim, mas você nunca tá de mau humor. Eu falei, não, mas eu escolhi fazer isso aqui. Ainda eu saio do trabalho e penso às vezes, Ana, nossa, eu sou paga pra isso quando eu dou um treinamento, porque é o que eu gosto muito de fazer. Gosta também, comunicar, desenvolver pessoas, entender as histórias delas. Eu falo que meu trabalho é ouvir história. Você acha que não ia ser bom isso? Porque todo dia quando senta ali alguém, é uma história nova. Né? Todo dia são histórias novas. Tem dia que eu vou te contar, Ana, que eu tenho vontade de sair chorando, porque eu sinto a dor daquela pessoa. Tomo uma tomada de água, respiro, tomo um café e desconecto daquela energia e vem para outra. E assim, tem muitas histórias que passam pela gente muito fortes, né? E principalmente de história, então. Vai lá, então. 3 momentos bons em Portugal. Vamos ouvir histórias. Vamos ouvir histórias. Deixa eu pensar aqui. A defesa da minha tese foi um momento sublime, minha gente, assim. Foi uma coisa, foram mais de 3 horas de conversa, né, com a banca, com o júri, e eu ali sozinha, com 3 horas. Tem júri, tem. Assim, os professores que vão julgar o trabalho, né? A minha orientadora e mais 5, salvo erro, mais 5 professores, com ela 6. Coraçãozinho disparado, eu né? faço meditação, então... Opa, eu me preparei dias e dias e dias não foi para aquela bastante. defesa. Eu posso dizer que sim. Foi. Eu me mantenho. Foi na época da pandemia. Ainda estava com máscara, ainda estava vivendo aquele processo. Foi em 2022, há 2 anos, né? Vai fazer 3. E diante daquele processo que a gente vivia, a gente estava numa pandemia, sem saber quando era que ia acabar. As pessoas ainda usando máscara, já tinham me vacinado. Sim. Mas mesmo assim, ainda se convivia com a incerteza daquele tempo que a gente não sabia para onde ia dar. E até hoje, a gente vive num tempo muito estranho. É verdade. Um dos momentos foi esse, a defesa da tese foi... E aquele momento que eles disseram assim, aprovada. Aprovada com distinção. Quando eles falaram isso, foram noites de sono. Eu dormia 2, 3 horas, minha gente, porque por dia, difícil. para escrever a tese. Porque eu sempre trabalhei, como eu disse a vocês. Durante quanto tempo? Eu passei mais ou menos 1 ano e meio escrevendo a tese. E dormindo 2, 3 horas, 4... Dormindo 2, 3 horas, foram uns 7, 8 meses. E pesquisando, porque eu sempre trabalhei, então tinha as horas, 9 horas de trabalho na empresa e depois voltava para casa para pesquisar. E devo dizer, tá viva. Tô viva. Sobrevivi. Agora ele vai bater nas minhas coisas e diz, vai sobreviver, amor, vai sobreviver. Sobrevive. Vai sobreviver. Sobrevive. Vai conseguir. E Vai depois, dar tudo Ana, certo. qual é o outro teu melhor momento? O segundo foi quando eu consegui a nacionalidade, dia 16 de maio de 2024, o ano passado. 16 de maio de 2024, depois de 1 ano e 11 meses de espera. Contados, assim, os dias. 1 ano e 11 meses. Depois que tu deu entrada, a minha entrada que eu vou dar depois que agora. eu dei entrada, assim. Eu, quando completei 5 anos e 1 dia, que é o que garante a legislação portuguesa, com 5 anos, Com pode dar residência entrada. legal. Com residência, tudo legalizado. Quando completou 5 anos e 1 dia, eu dei entrada. Aí começou a contar 1 ano e 11 meses. E às vezes eu enviava e-mail para lá, para os conservatórios, perguntando, Obtinha tem uma algum previsão... resultado? Tem algum... Quando é que sai esse processo? Olha, o processo foi dado a entrada dia tal, o número do processo é esse, eu já estou à espera há muito tempo. E sempre respondiam. Aqui em Portugal, eles são muito eficientes em termos de resposta de e-mail. É um ponto que eu tenho muito que agradecer. Assim. Isso é verdade. Para onde eu envio e-mail, eu tenho resposta. Eu vou nos lugares, eu tenho as respostas. Algumas das vezes melhores, mais bem tratada do que outras, mas nunca me negaram resposta aqui em Portugal. Nem que seja uma errada. Mas eu acho que é muito da forma com que você chega a falar com eles Eu também. acho que é a forma como a gente se Storytelling, coloca. né, gente? Storytelling. Gente, rapport, né? É a forma como a gente se coloca, como a gente fala, o nosso tom de voz, um português mais correto, uma coisa mais pausada, tranquila. Isso tudo é avaliado. Que façam certeza. eles entenderem que isso é muito importante. Porque às vezes eles falam que a gente fala muito cantado. E daí eles não conseguem entender muito bem o que a gente fala. Ou também a forma com o tom que a gente fala às vezes com ele. Claro. Esses dias um rapaz falou assim, baixa a bola para outra pessoa. Eu falei assim, olha, cuidado com o que você comunica, porque nós estamos em um país diferente, eles podem entender de forma diferente e de forma agressiva, e isso pode não ser bom para nós. A forma com que você se coloca com ele, né, com o português, é complicado. E eles são um povo meio sulista, se reparar. Bairrista, a palavra. Bairrista, né? Eu ia falar sulista porque a gente que é do sul, né? No sul, a gente é meio bravo, assim, né? Fala tudo no Bairrista. pam, 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 pam. E aqui não é muito diferente disso.
Então, assim, o português ele gosta de comunicação clara, correta e educação sem furar a bicha da fila. Esses dias o rapaz falou, Ana, olha, tá na bicha. E eu falando... E tu sabia que eles usam O Walter, aqui... é fila. Eu, ai, tô na fila. Olha só, e tu sabia que eles usam fila aqui também? Esses dias eu entrei também em assunto sobre isso. Por que bicha e por que fila se vocês usam e vocês sabem o que é? É que bicha é quando é um atrás do outro. Fila, a fila do cinema é uma fila, não é a bicha do cinema. A bicha do cinema é se tu tá lá na rua, se tu tá esperando lá para poder entrar. Mas se tu tá na fila do cinema, quando é do lado, por exemplo, nós estamos aqui. Aí eu falei, nossa, mas é engraçado que o nosso... A gente no Brasil, quando a gente vai falar fila, a gente usa fila indiana. Todo mundo é fila indiana aqui, por gentileza. Pronto, ou seja, vai todo mundo ficar um atrás do outro. E aqui, essa forma eles usam como bicha. E pra gente no Brasil, tudo é fila. A fila do cinema é a fila indiana. Só que eles não, eles específicos, eles dão um nome ao momento. Se as pessoas estão de lado, é fila. E o que eu percebo também é que são as pessoas com mais idade que dizem verdade. bicha. É verdade. Essa geração mais jovem já diz fila. É que porque o português tá se perdendo. Tá mesmo. É o que a gente TikTok, também né? já falou aqui no TikTok, podcast. São as pessoas mais antigas que alimentam ainda algumas expressões que aos poucos caíram em desuso. É verdade. E com as mudanças, como também já falamos, já se tem uma outra perspectiva em termos de linguagem. Daqui a pouco vai tudo mudar. Vai tudo mudar. Ana, continuando. Terceiro e último, mas não menos importante. Terceiro e último, não mais importante, o momento mais importante da sua vida aqui em Portugal. Deixa eu ver, foram tantos, minha gente. Foram tantos. Deixa eu ver. Sim, a minha participação na TV, assim, quando eu me vi a primeira vez na TV, porque eu nunca fiz isso no Brasil, não imaginava nunca fazer em lado nenhum, né? Era da área de comunicação, mas nunca trabalhei em TV também, como jornalista, trabalhei em sindicatos, trabalhei em rádios no Brasil, mas em TV ainda não. E quando vi a minha imagem, assim, a primeira vez na TV, aquilo mexeu um bocadinho por dentro. Não me considero uma pessoa tão vaidosa, assim. Mas mexe de alguma das formas com a gente internamente, né? Com a trajetória, com as histórias que passamos e que sobrevivemos. Mexe um bocadinho. Então foram 3 momentos bem... Ana, se você encontrasse tua menina lá dos 17 anos, o que você diria pra ela? Eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei hoje. Olha que bonito! É forte. E os meus 17 anos contribuíram muito para esse tipo de caminho que eu tracei. Que venho traçando, né? Que todos os dias é uma construção e reconstrução. E se hoje tu pudesse deixar uma mensagem que fosse vista em todos os outdoors? Todo ser humano ia ler essa mensagem. Qual era essa mensagem? Olha para tua câmera. Essa daqui. Essa daqui. Isso, okay. Tá. Olha para ela. É uma mensagem que eu diria hoje que eu coloquei no mundo inteiro. Não precisa ter uma palavra, não precisa ter 50, mas é o quanto tu achar que é o suficiente. Vamos rir mais e sermos mais simples. Ai, que linda! Eu acho que é o que o mundo precisa realmente. Simplicidade, um sorriso. E um pouco mais simples. Menos ambição, menos egoísmo. As pessoas, quando têm muito dinheiro, as pessoas querem o tempo todo. Querem, aquilo ali não para, aquilo ali é uma... É verdade. Uma roda, sabe, doentia, e as pessoas acabam se tornando pessoas doentes, pessoas que não sabem o que é que vão fazer daquilo tudo. Quem tem muito nem usufrui. Estamos aqui de passagem, estamos aqui conversando hoje, não temos controle nenhum do que pode acontecer na nossa vida. A vida é muito curta, passa muito rápido. E na verdade, dia 17 de fevereiro tivemos um terremoto, né, gente? No dia do meu aniversário. Eu pensei assim, caraca, se for pra morrer, vai morrer no meu aniversário? Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. E aí, naquele momento, eu pensei assim, de verdade, gente, eu olhei pro lado e falei assim, eu não quero morrer aqui na empresa. Se for pra morrer, eu quero morrer perto das pessoas que eu amo. Você falou sobre isso, eu lembrei de uma frase do Pequeno Príncipe, que ele chega e fala pro rapaz, por que você compra estrela? Aí ele diz, para comprar outras 100.000 estrelas. E é verdade, às vezes a gente passa pela vida e fala, por que a gente está fazendo isso?
Qual o sentido disso? É. Para comprar mais coisa, para comprar mais coisa para deixar para os outros, se no final a gente vai levar só isso aqui, ó. O sentimento que você causou na outra pessoa, o beijo de amor que você deu no seu marido todos os dias antes de ir embora, o te amo no seu filho, é isso que são importantes, as pessoas estão perdendo. Ao abraçar a árvore, sabe? Parece coisa de louco, mas a gente que medita gosta de abraçar a árvore. Eu gosto. Você gosta, E faz Ana? um bem, eu gosto também, Ju. Assim, ficar em frente ao mar, só admirando, assim, sentindo aquela brisa, sentindo o vento, sentindo aquele cheiro, olhando as ondas, o barulho, vendo a natureza ao redor. São coisas tão simples. Eu gosto mesmo de me sentar num parque, assim, com as árvores ao redor, escutar o silêncio. Às vezes a gente não para, a gente vive numa sociedade barulhenta, caótica. E parar diante disso tudo, esse processo, e nos deixarmos ouvir com a nossa respiração. E como a natureza também pode ser aliada nossa, e não o contrário, que é como as pessoas que... Os políticos, empresários, veem essa relação com a natureza muito mais uma relação de tentar usufruir o máximo que puder, de destruição, de ganhar dinheiro com os desmatamentos. Não é assim. Para nós estarmos saudáveis, nós precisamos que a natureza também esteja saudável. É verdade. Precisamos comer, consumir alimentos saudáveis, beber água, ter água potável, que essa é uma das discussões. Até quando vamos ter água potável para beber? É verdade. Então, Por acaso eu li um cartaz hoje de manhã escrito: seja consciente, a água não é infinita. Literalmente estava. É um outdoor, literalmente dizendo isso. Eu acho que era da EPAL, eu acho que é a companhia de água aqui. Mas dizendo justamente pra gente. Forte, né? são bens finitos, são bens que se acabam. E a sociedade, de uma maneira geral, nos coloca também que nós, assim, eu tento reciclar o lixo, tento fazer, não sou muito consumista em termos de roupa, de calçado, essas coisas. Para mim, eu sempre adoto uma filosofia de vida, que o menos é mais, para tudo na vida. Em termos de discurso, em termos das minhas práticas, das minhas ações, de tudo que eu faço. Claro que em alguns momentos não sou bem compreendida, porque a gente vive numa sociedade de consumo, numa sociedade do espetáculo que está o tempo todo ali, ó. Se maqueia, faz cirurgia, principalmente para mulher, né, Ju? A gente sabe, com o passar do tempo, faz cirurgia, tem que parecer bela, tem que pintar o cabelo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente estava falando sobre isso, Ana, no outro podcast. E aí, essa semana, pela primeira vez, eu tirei uma foto, eu fiz um vídeo sem filtro. E aí eu olhei pro vídeo e falei assim, vai ser sem filtro mesmo. Porque a gente tem que se aceitar e se amar do jeito que a gente é. Porque as ruguinhas que a gente tem aqui, ó, a gente estava conversando... Mulheres aqui no outro podcast, as nossas histórias, são é a marcas de nossa história. marca, é o nosso filho. A gente gerou, que nem no meu caso, eu gerei uma vida. Claro, a gente tem que focar na saúde, mas não é exacerbada como esse povo está fazendo por aí. Exatamente. E isso acaba se tornando uma doença. Eu sei porque eu já fui do grupo dos doentes. Eu cheguei a um ponto assim, ó, de perca de peso muito forte, ao qual eu nem me reconhecia mais no espelho de tão magra que eu estava. E aí hoje eu penso, para que atingir o padrão de beleza que só existe na minha cabeça, que no final ninguém tá nem aí? Não é? Longe, achando que as pessoas acham sempre tu contigo mesmo. E às vezes nós próprios pesamos e nos levamos a lugares que a gente não quer por conta, às vezes, de um outro que outro nem existe. É verdade. Criamos na cabeça mundos imaginários. E vou te falar que o yoga me ajudou verdadeiramente nesse processo de transição. E eu tô curtindo as ideias de ouvir um pouquinho. Tu viu que eu tô ouvindo? Sim. No No começo ele Daqui dizia... a pouco vai estar fazendo os exercícios também de yoga, não sei. Me aguarde. No começo ele dizia assim pra mim, Ana, fica aí ouvindo Raíssa Zocal, um beijo, eu te amo. Fica aí ouvindo Raíssa Zocal todo dia de manhã. Namastê. E agora é ele mesmo, total. Eu fico ouvindo de noite e falo assim, gente, eu não tô acreditando nisso. Namastê. Namastê. Gratiluz. Gratiluz. Obrigado. Ana, mas olha, Literalmente. gente, acabou, o papo tá bom. Queria ficar mais um pouquinho, mas não dá mais, porque a gente tem mais podcast por aí. Ana,
Muito obrigada, de verdade. Foi Eu que agradeço, ótimo, minha foi uma gente. delícia conversar contigo. Espero que você venha mais vezes para falarmos de outros assuntos. Claro. Agora nós vamos ter vários podcasts com rodas de mulheres também, falando de assuntos de vida, de família. E aí se sinta convidada também para vir conversar com a gente. Bom, para você que tem a sua marca e quer aqui colocar ela, já sabe, né? Chama lá o financeiro que ela tá disponível para atender você de segunda a sexta, tá, gente? No feriado não, das 9 às 18 horas. Ana, muito obrigada. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Walter. Muito obrigada a todos vocês que estão curtindo esse podcast. São maravilhosos. Obrigada. E vida longa esse projeto tão bonito, que a gente precisa desses lugares para debater, para discutir, para alargar os verdade. diálogos. É sempre muito bem-vindo essa parte aqui de discussão e de conversa. Foi uma maravilha, foi uma delícia conversar com vocês. Gostei obrigada. bastante. E contem comigo Claro se que precisarem sim. mais vezes. A gente fala, sabe, que a gente veio mesmo é para fazer isso, para fazer diferença. A gente não quer ter razão, não quer ter política, não quer ter religião, mas a gente é curioso. A gente curioso, quer somos saber. curiosos. Somos curiosos. Obrigada, Ana. Muito Obrigado. obrigada, Ju. Então tá, semana que vem tem mais. Tchau!